Nessa aula vamos falar sobre integração numérica, que é algo conhecido na literatura como quadratura também. Tá? A ideia é como calcular uma integral definida, certo? Por uma função qualquer. Né? A gente já sabe, quem fez cálculo já sabe, calcular a integral na mão, a não ser que seja algo muito trivial, tipo polinômio, seno, cosseno, é algo bem difícil. Né? E também sabemos que muitas vezes nem solução fechada tem. O computador hoje trouxe uma outra alternativa, que é o cálculo simbólico, certo? Então, se você tem ferramentas tipo matemática, Maple, Maxima, e aqui no Julia e Python, aquele pacotezinho chamado SymPy, você consegue calcular várias integrais de maneira simbólica. Tá? Isso é muito útil algumas vezes, certo? Mas se você tiver que calcular diferentes funções várias vezes, sem saber o formato dela exata, é extremamente ineficiente. Na prática, né, geralmente se usam os métodos numéricos. A gente vai apresentar alguns dos métodos aqui nessa aula, os mais simples, e depois na aula seguinte a gente vai discutir o método de Gauss, que é uma otimização do que a gente está fazendo aqui nesse momento. Bom, como é que a gente faz uma integração numérica? Né? A gente, nas aulas anteriores, a gente aprendeu a aproximar funções. Então, se eu tenho uma função f de x e eu aproximo por uma somatória de ai vezes φi de x, certo? Calcular essa integral é algo simples. Se eu souber calcular a integral de φi de x, eu calculo a integral da minha aproximação e, portanto, eu aproximo a integral que eu quero. Tá? Aqui a questão fundamental é, esse aí eu vou ter que calcular ele antes, certo? A não ser que eu use interpoladores de Lagrange. Ou seja, essas φi são interpoladores de Lagrange e, portanto, o AI corresponde à minha função em alguns nós. E aí está a minha situação ideal para cálculo de integral. Né? Para variar, né, essas funções φ é adequado que elas sejam simples e facilmente integráveis, mas não é estritamente necessário. Antes de usar essa aproximação, essa abordagem, né, a gente pode tentar fazer algo intuitivo. Tá? Então eu pego uma sequência de pontos igualmente espaçados, divido ele em faixas, e aí eu pego o ponto médio da faixa e multiplico pela largura da faixa. Então, como exemplo, vou plotar essa funçãozinha aqui, né? E vamos explicar o que é, mostrar graficamente o que é o método ponto médio. A linha azul é a função que eu quero integrar. Os pontos vermelhos são os pontos igualmente espaçados que eu estou usando. Certo? E aí o que eu estou fazendo? Eu pego um ponto médio, né, e calculo calculo a área dessa faixa. Tá? Essa é a regra do ponto médio. Né? Bem simples, bem intuitivo. Uma outra possibilidade, né? Antes de discutir outra possibilidade, vamos ver aqui como é que a gente implementa, certo? Então eu entro com ABFN, calculo os nós, certo? Lembrando que aqui no Julia, isso aqui, ele não gera a sequência de pontos, ele gera uma estrutura de dados que acessa os pontos, ou seja, você não tem preocupação em gerar memória com essa função aqui. Tá? E aí você soma a área de cada das faixas, certo? Usando essa equaçãozinha simples aqui. Tá? Para análise de convergência, tá? Eu tenho esse tipo de situação. Né? Então eu calculei, fui variando o n, né? Fixei o a, b e a função. Aqui eu tenho a solução exata da integral. E aqui eu calculei a aproximação da integral usando a regra do ponto médio para n pontos. Né? E aí eu calculei o erro que minha aproximação tem. E aí eu plotei esse negócio. Você vê aqui, ó, que esse erro varia com n a menos 2. Tá? Tem um erro quadrático. Se é n a menos 2, então equivale que o erro varia com h elevado ao quadrado. Então, essa aqui é a estimativa. Isso aqui é uma estimativa experimental, certo? Você consegue demonstrar que se a função for suave e por aí vai, né? Essa é uma estimativa. Você consegue demonstrar esse número muito bem, tá? O próximo método que a gente vai discutir é a regra do trapézio, certo?
que é, olha, é ligar essas faixas aqui por retas e calcular a área dessas faixas. Seria a área desse retângulo mais a área desse triângulozinho para cada faixa. Novamente, bem simples, tá? Isso aqui eu já fechei, eu cheguei no equação, já fechei num método aqui para calcular o negócio. E, como é de se esperar, tá? Isso aqui dá um erro quadrático de novo. Beleza? Só vai ter um problema lá para frente que eu quero que vocês dêem uma pensada. Poxa, a regra do ponto médio tem erro quadrático. Aqui também tem erro quadrático. Por que dá os dois erros quadráticos? Como é que seria um método que tem erro linear? Tá? Então isso eu vou deixar como problema para vocês. É bem simples e é bem interessante, porque são coisas que a gente faz para melhorar a precisão dos métodos, né, direto. Aqui você pode, usando séries de Taylor e coisas assim, você consegue chegar numa estimativa do erro da integração por faixa, né? E aí você chega no erro global, que vai variar com como o experimento que a gente fez mostrou, h ao quadrado. É lógico que isso não necessariamente é verdade se tiver uma função mais chata aí, dependendo das faixas, tá? Mas em geral é isso que a gente tem. Eu posso melhorar isso, quer dizer, em vez de aproximar por retas, eu posso aproximar por parábolas, tá? Então eu vou usar, em vez de um ponto, 2 pontos, que nem a regra do trapézio, eu vou usar 3 pontos. Eu pego esses 3 pontos, aproximo uma parábola. Tá? E aí eu vou chegar na chamada regra de Simpson, né? Que vai ter a seguinte estimativa de erro. Erro de h à quarta. Novamente, implementar isso é bem simples. Tá? Então eu tenho a função que recebe a, b, a função e n. Nesse caso, só tomar cuidado que o n tem que ser divisível por 2, porque eu vou dividir ele em duas partes. Tá? E aqui eu consigo fazer já, calcular a mesma função que a gente estava calculando antes, né, e ver os erros aqui. De fato, ele dá erro da ordem n a menos 4, tá? Como era esperado. Né? Esse processo que a gente fez aqui, ou seja, regra do trapézio, né, regra de Simpson, pode ser generalizado. Lembra que eu falei, você usa interpolador de Lagrange, tá? E aí você pode usar interpolador de ordem superior. E essa generalização, você vai chegar nas fórmulas de Newton-Cotes. Está aqui na Wikipedia, né, só para a gente ver aqui. Tá? Ele vai ter. Você vai chegar em tabelas, ou seja, aqui na Wikipedia em inglês é melhorzinho. Tá? Não, tá igualzinho. Tá igualzinho. Cuidado, tá? Lembra que quando você põe muitos pontos igualmente espaçados, né, você começa a ter oscilações nos polinômios de Lagrange, certo? Isso, então, o Newton-Cotes não serve para você fazer ordem muito superior, né? Existe uma outra técnica, tá, que eu vou apresentar agora brevemente, né, que é chamada integração de Romberg. Ela é basicamente a aplicação da extrapolação de Richardson, que a gente vai ver isso mais para frente, né, para cálculo de integrais usando o método da regra do trapézio. Então a ideia quero calcular essa integral de a até b de f de x. Certo? Bom, eu vou reescrever a regra do trapézio de um outro jeito. Certo? Então é simplesmente mudar a ordem dos termos, né, e fazer a coisa. Então, por exemplo, num primeiro nível, a regra do trapézio envolve apenas as duas extremidades, f, a e b. Se eu colocar um ponto no meio, tá? O que eu fiz? Eu peguei meu h original e dividi por 2. Certo? E aí coloquei mais uns pontos aqui no meio. Tá? Repare que isso dá para ser escrito recursivamente, né? Ou seja, então o meu R21 seria o R11 mais H1 vezes F lá no meio. Tá? Isso eu posso fazendo de maneira sistemática. Né? Então RK1 vai ser igual a R de K menos 1, mais HK menos 1 vezes F, e aí dá os pontos, as funções nos pontos intermediários. Certo? A ideia é essa. Isso aqui é a regra do trapézio. Eu só estou reescrevendo a ordem
dos termos para ser conveniente para o que a gente vai desenvolver agora. Né? Lembra que a gente chegou o erro do método do trapézio, que era h ao quadrado. Né? É erro de ordem do quadrático. Tá? N é menos 2 dá h ao quadrado. Né? Dá para demonstrar para funções suaves e várias outras coisas que esse erro, na verdade, né, ele seria uma somatória de h elevado a potências aqui. Tá? A ideia aqui do método de Holmberg é usar essa simetria aqui para melhorar o meu resultado. Tá? Então, o que acontece? O erro de K mais 1 é igual ao erro em K dividido por 4. Ou seja, se eu tenho um erro para o K, se eu aumento o K, meu erro vai diminuir por 4. Por quê? Por causa desse quadrado aqui. Tá? Se eu dividir o H por 2, o erro divide por 4. Né? Escrevendo isso aqui desse jeito, tá? Eu consigo compor essas duas equações e eliminar todos esses outros erros aqui. Tá? E isso vai chegar nessa regra aqui. Eu posso repetir esse processo sempre. Então, eliminando os erros. Qual que é a ideia? Eu sei que esse erro é assim e eu vou admitir que meu erro independe dos K, só depende do H. Certo? Então, o que está acontecendo? A ideia é eliminando esses Ks aqui usando as soluções anteriores. Tá? Então é somar e subtrair, multiplica assim, aquelas equações. Eu vou chegar nessa regra recursiva aqui. Ou seja, o RKJ vai ser igual a RKJ menos 1 mais RKJ menos 1 menos RK menos 1J menos 1 sobre 4J. Então esse processo eu vou construindo aproximações melhores sequencialmente. Então primeiro esse K é o nível, esse aqui dentro desse nível eu vou melhorando usando o termo anterior. Tá? Isso aqui eu posso implementar com essa função. Né? Então isso aqui essa matriz, que é o que eu estou chamando de RKJ, que vai ser uma matriz triangular inferior. Né? Calculo o primeiro caso, e aí vou usando aquela regrinha. Essa regrinha aqui, que dá para ver muito bem aqui, tá? Que eu vou calculando, preenchendo minha matriz. Certo? E aí eu divido meu H por 2. Tá? Então isso aqui está sempre dividido por 2 o H para avançar a solução. Né? Usando, por exemplo, calculando entre 0 e π a integral de seno, com 6 níveis, né, eu vou chegar nessa matrizinha aqui. Essa integral, a solução exata, vale 2. Né? Por quê? Integral de seno é menos cosseno, então vai dar menos cosseno de π mais cosseno de 0, certo? Então, o que eu tenho aqui que vai dar 2. Tá? Então eu calculo esse ponto aqui, aí eu calculo esse, a partir desse, e aí eu calculo esse. Com isso eu calculo, a partir desses pontos aqui, eu calculo esse, a partir desse eu calculo esse, e a partir desse e esse eu calculo esse, a partir desse e esse eu calculo esse. Aí eu vou para a linha seguinte. Tá? Esse eu calculo esse, aí esse número aqui eu calculo a partir desses dois, tá? Esse aqui eu calculo a partir desses dois, e esse aqui eu calculo a partir desses dois. Tá? E aí eu vou indo até preencher a matriz inteira. Né? É lógico que aqui é bem instrutivo ver o que está acontecendo no cálculo. Você vê que ele converge bem rapidinho, ou seja, esse primeiro número dá 0, porque seno de 0 e seno de π igual a 0. Aqui já dá um valorzinho meio ruim, já dá uma aproximação boa, e a partir daqui ele já aproxima bem rapidinho. Tá? Cuidado, né? Cuidado, porque isso aqui parece, poxa, então eu preciso fazer só 6 vezes, ou calcular a função, sei lá, 6 vezes. Não é isso. Cada linha dessa, você vê que ele calcula a função várias vezes. Ele vai preenchendo, dividindo por 2, então o número de aplicações da função cresce bastante. Tá? Esse aqui eu não preciso geralmente calcular toda essa matriz, então eu posso fazer sem desalocar, só por a linha anterior e a linha atual. Né? E aí simplesmente reescrevi isso para não usar tanta memória. Aqui eu estou contando quantas vezes eu estou aplicando a função.
tá? E quantas operações de ponto flutuante, né? Por que eu estou fazendo isso? É para saber o custo computacional, para mostrar o custo computacional, porque é isso que interessa no final das contas, tá? Então aqui eu estou contando esses números de aplicações da função. Em geral, assim, a não ser que eu tenha uma função f muito trivial, né, o custo computacional vai ser quantas vezes eu calculei essa função f. Então imagine que eu estou calculando, por exemplo, compressibilidade do gás natural. Tem uma função que é iterativa, não sei o quê. Né, ele que vai ser o custo alto, não essas sominhas aqui, tá? E multiplicações. E sim isso aqui, ó. Então em geral, para funções não triviais, o custo computacional é isso. Então eu vou tentar comparar os diferentes métodos de acordo com esses custos. Tá? Então, primeiro, né, então eu vou aumentando o número de iteração, o que acontece com o número de chamadas de função? Vai crescendo rapidinho. Então, quando eu tenho, sei lá, 20 iterações, tá, eu não estou simplesmente fazendo 20 chamadas de funções. Eu estou fazendo, sei lá, 100 mil. Coisa assim. Agora, o que interessa é, comparado com os outros métodos, quão bom ou quão melhor é o método de Romberg. Que é o que eu vou fazer agora. Vou comparar o método regra do ponto médio, a regra do trapézio, a regra de Simpson e o método de Romberg. Aqui a gente vê, bom, regra regra de Simpson, certo? Isso aqui vai dar aquele n a menos 4. Aqui vai dar n a menos 2, e aqui vai ser algo que é superior a qualquer potência negativa de n. Tá? Ou seja, você vê que ele vai curvando para dentro. Até chegar por aqui, onde ele estabiliza. Por que ele estabiliza? Não é porque o método para de funcionar, é porque eu estou usando o ponto flutuante. E aí o ponto flutuante ele tem uma certa limitação de precisão. Tá? Então isso aqui vai me limitar o erro que eu consigo, o erro mínimo que eu consigo ter. Qual a solução para isso? Você pode usar pontos flutuantes de ordem superior, né? Tem ponto flutuante implementados na memória. Só que isso é muito mais lento e, em geral, um ponto flutuante de 64 bits, um erro de 10 a menos 16, 10 a menos 15, é mais do que suficiente para a maioria das aplicações. Só para a gente ver em termos, comparar o tempo de execução, né, eu vou comparar a regra do ponto médio, a regra de Simpson e o método de Romberg. Tá? O que eu estou querendo fazer aqui é o seguinte, eu estou querendo para o mesmo nível de erro. Tá? Então eu escolhi esses números aqui, ó, 400 faixas, 22 e 4 níveis, de tal maneira que desse erros compatíveis. Né? Então se a gente olhar aqui a regra do ponto médio, esse benchmark aqui, ele faz parte do pacote Benchmark Tools, que eu acho que eu já comentei antes. Basicamente o que ele faz? Ele executa essa função várias vezes, mede o tempo, tá? E aí apresenta uma estatística, né? O quanto que alocou de memória, quanto o tempo mínimo que levou, o tempo máximo, né? Tempo médio, entendeu? Esse tipo de coisa. Você vê que o tempo máximo pode ser bem grande, por quê? Aqui eu estou gravando, por exemplo, eu estou gravando esse screencast, então isso pode interferir no processo de algum jeito. Tá? Ou pode ser algum motivo que eu não sei ainda. Tá? Eu vou aqui só para analisar, eu vou usar o tempo mínimo. Então executar essa função, né, com esses parâmetros leva aproximadamente 7 microsegundos. Se eu usar a regra de Simpson, opa, ele já foi para 555 nanosegundos. Então a gente está falando umas 10, 15 vezes mais rápido. Finalmente, se eu for usar o método de Romberg, ficou ainda 2 vezes mais rápido. Tá? Agora é lógico, né? Aqui eu estava fazendo 10 a menos 6, que se a gente pegar naquele gráfico de erro, não é muito baixo. Se eu pegar um outro caso onde eu tenho um erro da ordem de menos 13, 10 a menos 13, você vai ver que a diferença é bem considerável. Então você vê que agora, em vez de não é 400, eu preciso ter 800 mil pontos. Isso aqui demora um pouquinho, porque ele está executando várias vezes essa função. Tá aqui, ó.
Então 15 milissegundos, vamos dizer. A regra de Simpson, vocês vão ver que vão andar bem mais rápido. Né? 17 milissegundos. Então ele está falando que tem um fator de 1000 aqui. Né? Finalmente, o método de Holmberg foi para 600. Então a gente está falando 30 vezes mais lento ainda, mais ou menos 30 vezes mais rápido do que o método de regra de Simpson. Então tem um ganho considerável. E se precisasse de erro menor, tá? Isso aqui seria um ganho considerável. Né? Pô, então por que não só usa método de Holmberg? Tem motivos, certo? Então, vamos imaginar que eu tenha dados experimentais. Certo? Então meus pontos têm certeza. Então não adianta fazer nada muito melhor que a regra de Simpson. Tá? Não vai ter o resultado. E outra, você não consegue calcular os pontos no meio, você teria que calcular se eu quisesse calcular aqueles pontos intermediários, eu teria que interpolar. E a minha interpolação tem um erro, certo? Então, e juntando com a incerteza da própria medição, então não faz muito sentido. Então você fica na regra do trapézio, muito mais simples, muito mais robusto, e vai, para essa situação, vai funcionar tão bem quanto. Né? Existe um outro caso que a gente tem que lembrar, se você tem pontos igualmente espaçados, tá? Pense em Fourier. Né? Dá para calcular, aproxima, quer dizer, você aproxima por uma série de Fourier, integra cada termo, e aí vai. Essa é uma alternativa muito boa quando você tem pontos igualmente espaçados. Mas em geral, assim, para dados experimentais, você não vai conseguir muito melhor do que a regra do trapézio. Agora, em cálculo numérico, aí sim. Certo? Tá. Acabou a aula agora por enquanto, né? Eu vou só discutir aqui os problemas. Tá? Primeiro problema é fazer uma função para calcular a integral usando a regra do ponto médio com pontos cujo espaçamento não é igual. Então, em vez de só passar a função aí as extremidades, você vai ter que passar as faixas explicitamente. Tá? Repete a mesma coisa usando a regra do trapézio. Né? A vantagem da regra do trapézio é que se você pode, em vez de passar a função, você pode entrar com um array, com um vetor, com os valores no ponto. Então isso aqui já é que é algo que você pode usar, por exemplo, para dados experimentais. O terceiro problema é brincar com essa integral. Né? Você vê, isso aqui tem solução simples, ela tem simetria, então você pode explorar várias coisas. Usa os diversos métodos aqui, dá uma brincada e vê o que acontece com o erro. A única coisa aqui que vocês vão ver é que tem uma singularidade no meio aí que pode atrapalhar um pouquinho. Finalmente, a gente começou, o primeiro método que a gente apresentou aqui foi a regra do ponto médio, que já tinha um erro quadrático. Né? Aqui tem um errinho aqui, peraí, que isso aqui eu não posso fazer. Isso aqui vamos até tirar. Tá? Você consegue criar um método OH, da ordem de H, certo? Tá? É simples, é só ver aquela figura original lá que eu fiz da regra do ponto médio, né? E aí, se você fez de um jeito, você vai conseguir fazer outro jeito, e você vai ver que a regra do ponto médio está relacionada com esses dois. E aí você entende por que a regra do ponto médio tem um erro quadrático. Próxima aula, vamos discutir integração de Gauss, métodos de Gauss. Certo? O método de Gauss fundamentalmente está ligado com o que a gente está fazendo aqui, só que a ideia é a seguinte: em vez de você fixar os pontos, você usar os pontos onde você quer calcular a função, né, o método já prescreve em que ponto você tem que calcular a função. Tirando essa liberdade, ou seja, pega a regra do trapézio. Então, você pode fazer a regra do trapézio para qualquer ponto que tiver lá e o erro vai sempre ser aquele erro quadrático. Se você tirar, fixar, fala assim, olha usuário, eu consigo dar uma relação bem melhor para você, mas você tem que fixar exatamente qual que é os pontos. Você tem que usar esses pontos que eu vou te prescrever. Então, isso vai ser o método de Gauss. É uma otimização do que a gente tem feito até agora. Até mais.